Bom dia pessoal, aqui é o professor Ziel. Vamos dar continuidade à nossa aula de genética, tá? Nós vamos agora ver o último segmento da parte de genética. Nós vimos síndromes, nós vimos a parte de mutações, as agressões que o DNA sofre e as alterações que elas podem render. Agora a gente vai ver a aplicação do conceito de genética, no caso o DNA propriamente dito. Nós já vimos essa parte bem no comecinho do bimestre, tá? Aí a gente vai estar dando continuidade e fechando mais essa parte de DNA, ok? Então a gente vai estar trabalhando essa parte aqui de DNA e RNA, certo? E como é os processos de síntese, tradução, duplicação de proteínas, ok? Então vamos lá. Só uma recapitulação bem simples. Então DNA é a nomenclatura para ácido desoxirribonucleico, tá? Ele tem um papel biológico de transmissão de informação. Então toda a transmissão, toda a informação contida na espécie está inscrita no DNA. É como se, eu sempre dou esse exemplo na sala de aula, onde o DNA é um livro de receitas com várias receitas diferentes. Só cabe a necessidade, você ir lá no corpo, precisa, vai no núcleo da célula, vai no DNA, procura a receita que você quer e você vai estar procurando o que você precisa, tá? Normalmente o DNA ele tem como função conter as informações e sintetizar RNA, que a gente vai estar falando mais para frente, tá? Normalmente o DNA e o RNA eles são compostos por ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos são uma composição de 4 nucleotídeos específicos, que a gente também já viu. A gente sabe que esses nucleotídeos eles têm uma formação de 3 componentes. Nós temos aqui o fosfato, tá? Nós temos a pentose, que seria o corpo do nucleotídeo, e aqui a base nitrogenada. A base nitrogenada ela vai variar em 4 tipos. Nós temos adenina, timina, citosina e guanina para DNA, e nós temos adenina, uracila, guanina e citosina para RNA, ok? Dando essa recapituladazinha, vamos passar para frente. Então, o que eu acabei de explicar para vocês. O que o RNA e o DNA vão ter em comum é a parte fosfática, que é a parte que vai se ligar com a água. Nós temos a pentose, que dependendo do DNA e do RNA pode mudar para tipos diferentes de carboidratos de 5 carbonos. Você pode ter uma pentose do tipo desoxirribose para DNA e uma pentose do tipo ribose para o RNA. Então, se nós utilizamos desoxirribose, nós aderido a ela para sinalizar que tipo de nucleotídeo nós temos, a gente tem que ver a base nitrogenada. A pentose pode estar ligada a timina, a adenina, a citosina e a guanina. No caso da pentose, nós temos timina, no caso da ribose, nós temos uracila, nós temos adenina, nós temos citosina e nós temos guanina, ok? Então essa aqui é a estrutura básica de um nucleotídeo, tá? Todo o DNA, todo o RNA vai ter essa conformação: um grupo fosfático, um carboidrato de 5 carbonos e uma base nitrogenada, tá? Então, os grupinhos que eu tinha falado para vocês: desoxirribose, timina, adenina, citosina e guanina. Ribose, uracila, adenina, citosina e guanina, tá? Então, elas sempre vão ser aquele grupo chave fechadura.
no DNA, a timina sempre se liga à adenina. Citosina sempre vai estar ligada à guanina. No caso do RNA, você troca T por U. Você troca timina por uracila. U sempre se liga com A, G com C. Ok? Então, a molécula de DNA, ela vai ter uma conformação em dupla hélice, tá? Então, ela vai ser dupla fita, composta por duas fitinhas, em formato de dupla hélice, ou formato helicoidal. Ele vai ter aquele formato de saca-rolha, ok? Geralmente, esses elementos, esses nucleotídeos, eles vão estar encaixados, sendo que para encaixe, eles vão ter que precisar de uma ligação química, que é uma ponte de hidrogênio, ok? Então, vão ser um conjunto de hidrogênios que vai ligar A com T, C com G, U com A, G com C. Show? Vamos prosseguindo. Então, quem descobriu e deduziu o formato do DNA foram Watson e Crick, certo? Eles definiram que as informações contidas na célula eram em formato de dupla fita, em formação helicoidal, tá? Em dupla hélice, tá? Elas se ligavam por base de hidrogênio, perdão, que é uma das ligações mais fortes que existe na química, e ela se moldava. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, por que o DNA tem esse formato de dupla hélice helicoidal? É porque, para conter tanta informação, ela vai se espiralizando, ela vai se enrolando, então ela vai ter muita informação contida em pouco espaço, ok? Então, só comprovando o que eu falei para vocês, aqui nós temos o fosfato, a desoxirribose, aqui nós vamos ter o U, o T e o A. Então, ligando T e A, você tem pontes de hidrogênio, G com C e assim sucessivamente. O que acontece? Quando nós precisamos de uma determinada informação, nós precisamos ter acesso a códons. Recapitulando o que é códon. Códon é quando nós temos uma trinca de nucleotídeos que vai codificar uma informação que vai sintetizar uma proteína. Então, como é que eu vou pegar essa informação no DNA? Se ele está lá todo espiralizado, todo bonitinho, todo enroladinho. Simplesmente, nós vamos ver a introdução de uma enzima. Daí, por que uma enzima, professor? A pista está aqui. Quando nós temos uma terminação ase, significa uma enzima. É uma quebradora de estruturas ou uma potencializadora de reação. Então, nós temos a DNA polimerase. A DNA polimerase, ela é uma enzima cortadora. Ela é uma tesourinha que ela sai cortando todo o DNA naquele específico setor, certo? Então, quando nós precisamos de uma autoduplicação, nós precisamos duplicar aquele fragmento de DNA, nós precisamos cortar o DNA pré-existente, o que nós chamamos de DNA íntegro. Então, a DNA polimerase, ela vai lá cortar as pontes de hidrogênio, separando o DNA, certo? Separando o DNA de uma fita molde de uma fita antiga, certo? Ah, professor, não pode ser ao contrário, não? Pode, depende do fragmento que vai ser copiado. Aquela que vai ser copiada, fita molde. Aqui não vai ser copiada, fita antiga. Então, o que acontece? A DNA polimerase, ela vai quebrar essas ligações entre hidrogênios, separando antes o DNA normal, íntegro, agora ele vai estar o quê? Fragmentado. Então, o que acontece? Quando nós temos essa abertura do DNA e precisamos copiá-lo, você não vai copiar uma fita só.
você vai copiar o DNA inteiro. Você está duplicando. Digamos que eu estou reproduzindo um novo C e esse C precisa do DNA íntegro. Sendo que eu não posso dar um pedaço, só uma fita, de uma dupla fita de DNA do pai ou da mãe. Ele precisa ter uma reconstrução da fita que está faltando. Então, o que acontece? Nós temos nucleotídeos livres. Esses nucleotídeos livres, eles vão constituir o que estava faltando. Ah, professor, então como é que ele vai saber onde encaixar? Exatamente pelo fato de que A se liga com T e T se liga com A, C com G, G com C. E assim eles vão se encaixando, ok? Nisso, nós temos a produção de uma fita nova, tá? Uma fita nova reconstituindo a fita antiga ou fita velha. Então nós temos a formação de um DNA, o quê? Autoduplicado. Digamos que nós temos um ferimento na pele. Houveram rupturas de células e essas células têm que ser repostas. Só que como é que eu vou repor uma célula que morreu, que ela entrou em ruptura? Simplesmente as células vizinhas, elas vão começar a se reproduzir, se replicar. Então elas vão fragmentar o DNA já existente e vão ceder um pedacinho deles para constituir a nova célula, ok? Então ela vai ter que restaurar o pedaço que tinha e o pedaço que ela doou também precisa ser reconstituído, tá? Então isso consiste numa autoduplicação ou no processo da reprodução do DNA de duplicação. Então é uma única molécula capaz de sofrer autoduplicação. Essa fita de DNA, ela consegue gerar cópias dela mesma, certo? Geralmente ela vai acontecer lá atrás, quando a gente viu no primeiro ano, o ciclo de reprodução celular. Quando você desencadeia o ciclo reprodutivo da célula, ele sai de G1, S, G2, aí é nessa parte que o DNA vai estar sofrendo duplicação e já vai estar no processo mitótico, na fase N, certo? Então, ela é do tipo semiconservadora. O que é isso, semiconservadora? Parte desse DNA é antigo, pré-existente. Então, quando quando o DNA ele está se partindo pela DNA polimerase, você está abrindo duas fitas velhas, duas fitas molde. Aí agora vai chegar novos nucleotídeos para complementar essa parte que já existe. Então ela é semi-conservadora. Então nós temos aqui um DNA antigo, ele é fragmentado pela DNA polimerase. Então você tem uma fita simples para um lado, uma outra fita simples para o outro. Eu consigo constituir DNA só com a fita? Não, porque a gente sabe que DNA é dupla fita. Então eu tenho que sintetizar novas fitas. E esse novo DNA semi-conservado vai originar o que nós chamamos de células filhas ou células idênticas, células clones. Ok? Então, quando nós partimos do DNA, certo? Nós temos a formação da integridade. Então, quando nós temos um aglomerado de nucleotídeos, nós formamos o DNA ou RNA. Vamos partir do pressuposto que nós temos DNA. Quando nós temos um conjunto de DNA, nós formamos um gene. Quando temos um conjunto de genes, nós podemos formar um cromossomo. E quando nós temos um conjunto de cromossomos, nós formamos um genoma. Ok? Então vamos para o RNA. Quem é que, vamos dizer assim, está mais botando a mão na massa? O RNA ele é dividido pela sua base carbônica, né, a sua base de carboidrato, que seria a ribose, tá? Nós substituímos timina por uracila.
onde o RNA ele é uma fita simples, ele só é uma fitinha. Ele é sintetizador de DNA. Então, quando o DNA precisa ser formado, ele precisa ser reconstituído, normalmente é reconstituído a partir de um RNA. Normalmente, o DNA ele vai ser encontrado no núcleo. Já o RNA, ele transita pelo citoplasma celular, onde ele vai estar ali à espera de alguma situação que ele seja necessário, algum evento celular onde ele vai ser necessário, certo? Normalmente, a função do RNA é a síntese de proteínas, porque para você sintetizar um aminoácido e constituir uma proteína, você precisa de uma informação pré-existente. E essa informação normalmente vem do núcleo. E como é que ela sai do núcleo? Por RNA. Ok? Então o que acontece? Quando nós vamos utilizar um RNA, nós vamos ler as informações contidas no RNA, nós introduzimos o conceito de transcrição. A transcrição é o processo pela qual a molécula de RNA produz um molde para DNA. O que acontece? Para que nós podemos formar uma fita de DNA, nós precisamos de uma fita de RNA pré-existente. Ok? Então, quando nós lembra da DNA polimerase lá atrás, a tesourinha, nós temos aqui para a síntese da transcrição do DNA, nós precisamos agora de uma RNA polimerase, certo? É onde o RNA aqui em rosa, ele começa a sintetizar uma fita de DNA, sendo que essa fita de DNA ela está inativa porque ela não está sendo sintetizada. Então você precisa de um complemento dela. Você vai formando uma nova fita para que esse DNA possa ser viável, porque uma fita de DNA sozinha não tem função. Ela só se torna útil, ativa, quando nós sintetizamos a segunda fita. Tá? Então nós temos aqui as pontes de hidrogênio se rompem no DNA. Essa fita aqui fica inativa, ela só serve como molde para outra fita. O DNA ele é reconstituído pelos os nucleotídeos livres. Esses nucleotídeos vão ficar envoltos das organelas, tá? O que acontece? A partir dessa fitinha aqui, nós vamos ter a formação de um RNA livre. Aí eu fecho o DNA de novo. Então, esse RNA que é formado, ele pode ter três categorias diferentes. Ele pode ser um RNA mensageiro, um RNA transportador ou um RNA ribossômico. Vamos para cada um deles. No caso do RNA mensageiro, o nome já está dizendo, ele leva uma mensagem, ele leva uma informação, ele orienta a síntese de proteína, ele vai levar a receita para produzir um aminoácido, uma proteína, uma estrutura, certo? Ele vai ter uma sequência de aminoácidos que vai ocupar o processo de formação de uma proteína. Só que aí ele precisa ser identificado. Como é que eu sei que é um RNA mensageiro, não é um transportador, não é um ribossômico? Porque ele sempre vai ter uma trinca, um códon identificador. Geralmente ele usa uma sequência igual de nucleotídeos, que quando ele é incorporado a uma organela sintetizadora de proteína, que a gente já que é o ribossomo, ele vai identificar que aquele ali é um RNA mensageiro pelo códon, desculpa gente, pelo códon
inicial. Ok? Então, cada trinca de nucleotídeo do RNA mensageiro, certo? Codifica um códon, que corresponde a um aminoácido. Então, quando nós temos um códon com 3 aminoácidos não, perdão, com 3 nucleotídeos, ele vai configurar um aminoácido. Então, quando nós temos 7 códons, a gente vai sintetizar 7 o quê? Aminoácidos. Sendo que esses 7, eles são configurados cada um por 3. O que? Nucleotídeos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. RNA transportador. Ele tem a função de carregar, transportar, levar os aminoácidos para a hora da síntese de proteínas. Então, o que acontece? Ele vai ser uma estrutura, certo? Uma estrutura mais elaborada, onde ele vai ter um local onde o aminoácido se liga, que ele vai carregar uma valina, uma prolina, uma isoleucina, uma glutamina, sendo que ele vai ter na sua estrutura aqui mais abaixo um anticódon. Um anticódon? Professor, mas o anticódon não é uma trinca que vai complementar o códon? Perfeito. Ele precisa ter um anticódon para poder identificar qual é o local daquele aminoácido. Como é que ele vai identificar se ele não tem um marcador? Então, digamos que esse anticódon seja UUU. Ele vai colocar uma glutamina onde tiver a presença de AAA. E AAA vai identificar a presença de uma glutamina. Vocês estão entendendo? Então, o transportador, ele carrega aminoácidos. Só que para ele não colocar no lugar errado, ele tem um identificador. E esse identificador é um anticódon, que ele vai encaixar no códon do RNA mensageiro, quando ele for sintetizando a proteína, certo? Então, através do anticódon do RNA transportador, que reconhece o local do RNA mensageiro, onde deve ser colocado o aminoácido do transportador. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico. Então, se você tem um UUU, um anticódon UUU, ele vai carregar glutamina. Se eu tiver um anticódon CGC, um CGC ele leva valina. Ele só vai entrar num códon o que? GCC. Não. GCG. Estão entendendo? Então, ele vai ser específico no conceito de aminoácido e ele só vai colocar no local onde ele se encaixar. Então, você nunca vai ter uma deposição de uma glutamina que tem um anticódon UUU num códon CCC, que ali só encaixa GGG. Estão entendendo? Aí entra o RNA ribossômico. O RNA ribossômico é um componente muito importante da organela ribossomo, que é a organela responsável pela formação da proteína. Então ela é sintetizadora de proteína, onde o RNA ribossômico ele tem duas partes, dois componentes. Você vai ter o ribossomo, a organela, mais o RNA ribossômico. E aqui você vai ter a estrutura proteica que vai encaixar e fixar os aminoácidos sintetizando a proteína, certo? Então aqui você tem
o RNA mensageiro e o seu código de identificação. Você tem aqui o RNA transportador. Ele está trazendo quem? A arginina. Sendo que ele só vai colocar a arginina na presença de quê? GCG. GCG, ele só se ligaria o quê? CGC. Ele vai encaixar aqui? Não, não vai encaixar. Porque esse códon está errado. Essa arginina não é aqui. Estão entendendo? Digamos que viesse um outro RNA transportador que tivesse A, T, G, ATG. Se aqui tem ATG, ele vai colocar a arginina, certo? Então, quais são as diferenças basicamente? DNA, desoxirribose. RNA, ribose. DNA é dupla fita. RNA, simples fita. Função do DNA: transmitir informações genéticas. Ele guarda a informação. RNA, síntese de proteína. Quais são as enzimas aplicadas ao DNA? DNA polimerasa, tesourinha. A função da tesourinha do DNA polimerase é o que? Abrir o DNA. A enzima associada ao RNA é a RNA polimerase. Ela vai ter função de colar. Ok? Bases nitrogenadas: T com A, C com G. No RNA, U com A, C com G. Então, normalmente vamos ter esse levantamento aqui finalzinho. Então, uma proteína ela tem mais de 70 aminoácidos. Um códon é confeccionado por 3 nucleotídeos de um RNA mensageiro. Um códon codifica um aminoácido de uma proteína. Um anticódon ele vai apresentar 3 nucleotídeos do RNA transportador. Ok? Então, só recapitulando aqui: RNA, DNA, simples fita, dupla fita. Composição: citosina e guanina, adenina e timina. RNA, nós temos uracila com adenina, guanina com citosina. Então, ficamos por aqui, gente. Essa aula vai estar no Google Class, tá? As atividades para vocês vão estar na descrição do Google Class. Para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, tá? No final já vai ter aqui, mais ou menos, cadê? Deixa eu me situar. Aqui, geralmente 2 vídeos, o mais recente e o mais visto do canal. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like, para poder a gente nesse período de pandemia estar estudando e se reciclando na parte de biologia. Até mais, gente. Tchau, tchau.